A paz do Senhor. Meu nome é Irmão Marcelo e hoje eu venho aqui para entregar uma revelação e também pregar um pouco a palavra de Deus. Meus irmãos, nessa madrugada eu tive uma visão que eu estava na casa da frente, onde morou minha avó, a qual hoje não pertence mais a nós. E nessa casa, aparecia uma televisão grande e falando assim: atenção, 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 acabam de ser disparados pela Rússia vários mísseis balísticos. A princípio eu escutava 3 mísseis balísticos que tinham se disparado em direção ao ocidente. E logo depois aparecia a repórter, era do RJTV, e aparecia também logo depois o timer, Só que aí desaparecia, eu já aparecia na varanda da casa da minha falecida avó, Apareceu uma mesa, minha mãe sentada, estava uma prima minha também sentada, que estava brigada, está brigada até hoje com a gente, E um tio meu que também está brigado com a gente, E o que acontece? Eles apareciam, passavam por mim, não dava muita atenção a eles, E quando eu chegava lá fora, eu via o som das pessoas desesperadas, As pessoas em pânico. Parecia que as pessoas estavam em pânico. E a reportagem aparecia de novo falando que havia um grande tumulto. E eu escutava a televisão falando, que a Rússia, antes de acontecer o ataque, tinha orientado o governo de Moscou, orientado as pessoas a procurarem abrigos antinucleares. Já faz tempo que eu não tenho uma revelação assim. E aí eu chegava na varanda e falava para o meu pai, para as pessoas que estavam sentadas. Aí estava meu pai, estava ali os familiares ali sentados, e eu falava: vamos procurar um túnel, um refúgio. E o meu pai virava e falava: não adianta procurar um túnel agora. E eu ficava assim nervoso com ele, falando: mano, você está dizendo que não. Mas por quê? Porque você não acredita mais na possibilidade que a gente possa se salvar? E aí eu saía dali procurando um local para me esconder. Você achava um túnel. Incrível, E de repente uma voz lhe dizia: povo meu, despertai. E eu acordava. Meus amigos, hoje a pregação vai ser: desperte tu que dormes. Lucas 13:24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão e não poderão. Meus amados, quando que isso pode acontecer? Os sinais estão aí. Terremotos, todo mundo está vendo. As chuvas que se tornaram ventos, Santa Catarina, Friburgo, furacões, tornados, destruindo casas, destelhando, matando pessoas, fazendo vítimas, destruindo casas, inundações pelo mundo todo, e Dubai, uma inundação terrível, matando centenas de pessoas. Agora na Líbia parece que tem aproximadamente 5 mil mortos e mais de 10 mil desaparecidos, E na China também, tormenta por todos os lugares, terremotos estão seguindo em todos os lugares, guerras, pragas, tudo que a Bíblia fala, mas o povo está dormindo, porque o povo foi ressuscitado pela ideologia de alguns pastores, como o seu Silas Malafaia, que tem pronunciado a palavra desgraçado, a qual Jesus nunca pronunciou nem para o diabo, amaldiçoando juízes, xingando, porque ele está xingando, e o tempo todo criando treta, em vez de estar pregando para o seu povo, orientando, porque já que eu não sei o que ele é, se ele é pastor ou se ele é ímpio. Ele quer ser duas coisas ao mesmo tempo, quer ser político, quer servir a Mamon, e ao mesmo tempo quer servir a Deus. Não tem como você servir a dois deuses, a este mundo.
Ou você é de Mamon, ou você é de Deus. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para confrontar a palavra de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 3, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito. Vamos lá. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo o maldito por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Jesus Cristo, além de ser pregado no madeiro, ressuscitou e cravou o pecado da ordenança que era contra nós. Está lá em Colossenses capítulo 3, se eu não me engano, versículo 8. E foi pregado tudo que era contra nós. Jesus ressuscitou. Quando vivo, em carne, habitando entre nós, quando que Jesus amaldiçoou? Quando Jesus amaldiçoou o seu próximo? Quando que Jesus ordenou para que a gente perseguisse os homossexuais, os espíritas, né? Quando que Jesus falou para que a gente fizesse um movimento de revolução em Israel para poder se separar de Roma? Eu queria saber de vocês. Vamos deixar isso na Bíblia. Que Jesus é esse? Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para esclarecer pontos. O que está acontecendo na Palestina, muitos pastores neopentecostais estão falando que é Deus operando no povo de Israel. Deus agora ordenou que as pessoas matassem, né, centenas de pessoas, mais de 15 mil almas perderam sua vida. Mais de 3 mil e poucas crianças perderam seus membros. Mais de 5 mil crianças morreram nessa guerra. Jesus? É Jesus mesmo? Jesus autorizou isso? Tem certeza, pastor? Então vamos lá. A Bíblia diz o quê? Diz, Jesus não está no lado nem de Israel e nem da Palestina. Não, meu irmão, você está errado. Porque Jesus, olha só a cegueira. Porque Jesus, ele veio com Israel é a promessa. Eu sei disso. Israel é a promessa. A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel 38 que muitos povos, muitas nações se ajuntarão e invadirão Israel. E Jesus virá resgatar. Mas Jesus não vem resgatar o governo. Jesus não está do lado do governo Benjamin Netanyahu. Você pode pegar a Bíblia, falar em profecia de Isaías, Jeremias, você pode falar o que você quiser. Mas Jesus não nos chamou para orar pelo governo de Israel. Jesus veio para salvar a humanidade do pecado. E nos chamou para sermos pescadores de alma e fazer o mesmo, amar os nossos inimigos. E não odiá-los, como os pastores agora estão fazendo, né? Ensinando a odiar o seu próximo. Então, vocês estão dormindo. A qualquer momento, 1/3 da humanidade pode perder sua vida, ser destruída. E sabe o que é 1/3? São muitas nações sendo destruídas. Uma catástrofe causada por efeitos de mãos humanas. Fora que a natureza está se revoltando. E os anjos, quando trocaram a trombeta, muitos escutaram o som na terra. Não, isso é o Blue Bay, isso é coisa de satélite. Não. Não. É os anjos derramando a taça, a ira de Deus caindo sobre a terra. E hoje, esses pastores que não têm compromisso com Deus, mas compromisso com o sistema político humano, quer trazer o reino de Deus na terra para constituir o reino de Deus. Mas qual é a média da vida de um homem aqui na terra? Se passar de 120 anos, já é muita coisa. Média, está subindo. E pode chegar até 120 anos. Não estou dizendo que a média é 120 anos. Não pode palavra na minha boca. Mas estou dizendo, é provável que o homem chegue até 120 anos. Isso não é nada. Isso não é nem uma pequena fagulha do que será o reino de Deus. A promessa de Deus. O povo judeu, porque Deus não é um homem para que minta e nem para que se arrependa.
será cumprida. Deus virá, né, e salvará o seu povo. Eleito, o povo que não tem mancha, um povo que não se contaminou com este mundo, que não bebeu os manjares, porque esses homens, como Marco Feliciano, Bispo Macedo, Valdomiro, R. Soares e tantos outros aí, Marco Pereira, todos, eles não têm compromisso com o povo de Deus. Eles têm compromisso com os sistemas políticos. E o Silas Malafaia, que fica xingando o Alexandre de Moraes, de desgraçado, amaldiçoando, eu quero saber se ele está cumprindo a lei de Cristo ou cumprindo a lei dos homens. Porque para mim, ele está numa arena política, acirrado para... E vocês que estão seguindo ele, vocês são tão iguais ou pior do que ele. Porque eu quero saber que se ele partir e vocês partirem, para onde vai a vossa alma? Então você, meu amigo, que acha que está no conforto do deleite do mundo, o mundo não pode te assegurar. Despertai, porque a qualquer momento pode acontecer uma guerra nuclear e maior parte da população passar fome, porque logo depois da guerra haverá fome. E quem te garante que você se escapará dessa guerra? Imagine o que possa acontecer com essa humanidade. A humanidade está partindo por várias catástrofes que estão acontecendo sucessivamente. E o que está acontecendo na Palestina, tá? Independente de profecias bíblicas, confirmam o que está acontecendo na Palestina. Confirmam as passagens bíblicas. Literalmente. Mas se confirma. O mundo vai de mal a pior. Agora, eu orar para o exército de Israel, para o governo de Benjamin Netanyahu. E detalhe, e nem a maior parte do povo, mais da metade do povo, vamos botar aqui, 80% do povo israelense não aprova a política do Benjamin Netanyahu, que é um ditador que quis criar uma lei para que ele não fosse julgado por nada que ele fizer. É um ditador ferrenho de extrema direita. Aí eu queria falar um pouco sobre o sistema direita rapidinho. Vocês veem, né? Como é que pode, né? O governo de John Biden é de esquerda, mas ele apoia a extrema direita de Benjamin Netanyahu. Mas não poderia. E tem pastor aí que parece, né, irmãos, algumas pessoas que associam e não falam sobre isso. Ele deveria falar. Alguma coisa está dando errado. O que está vendo? Não é estranho? Então esse negócio, essa balela de esquerda e direita, meu amigo, qualquer governo pode ser ditatorial. Qualquer governo vai depender muito, né, da política atual, política que está se pregando. Que tanto a direita como a esquerda, elas praticam quase a mesma situação quando se fala em guerras. O governo de George Bush, filho, né, ele apoiou, ele começou a construir, né, no Catar, uma base aérea. O Catar recebe dos Estados Unidos 222 bilhões por ano. Engraçado, né? Aproximadamente isso aí. Mas ao mesmo tempo que os Estados Unidos, aliado do Catar, o rei do Catar, apoia o Hamas, que por sua vez já é o governo, os Estados Unidos é o grande aliado de Israel. O jogo geopolítico é um jogo sujo de barganhas. Enquanto os líderes, né, do Hamas e até do Hezbollah estão morando, né, em lugares aonde sobre riquezas. Então aí a gente fica se pensando, você apoia que lado? De que lado você está? Do lado de Cristo? Ou você é de Cristo? Ou você é do lado das religiões que apoiam esse sistema de extremistas, né? Porque, engraçado, né? Os árabes são xiitas. E o Irã são sunitas. São ideologias religiosas.
diferença está na ideologia. E ideologia gera o quê? Confusão. Ideologia gera brigas intermináveis que nunca vão se acabar. Porque o cara vai defender que ele é tricolor, e outro vai defender que é Flamengo, o outro vai defender que é isso. Mas eu não venho para pregar sobre o sistema político. Vamos dar um outro exemplo. O governo de Mikhail Gorbachev, que foi a transição, a queda do Muro de Berlim de 1979, né? A OTAN, segundo o tratado que eles assinaram, deveria acabar. Não poderia mais avançar. Até o governo de Vladimir Putin, né, depois de Boris Yeltsin, veio Vladimir Putin, a partir do ano 2000 foi eleito como presidente da Rússia. A OTAN vem expandindo mais de 1.000 quilômetros, avançando sobre o território. Aí veio o irmão pregando, falando, né, usando, né, a ideologia de extrema-direita, né, falando do governo do Trump, o outro falando do governo não sei quem, né, e aí você fica prestando atenção nas narrativas construtivas de um mundo perfeito, a qual a direita vai trazer e que não sei o que, é uma embolação do caramba. Mas por trás disso não tem nada a ver com direitos e liberdade. São financeiros e também de poder, mas principalmente financeiros. Lucros. E o mundo é visivelmente material. Nós vivemos uma crise institucional, social, política, internacional. Mas a mistura da religião nesse sistema é proposital para causar embaraço na mente de vocês. Aí eu digo uma coisa para vocês. Jesus nos chamou como discípulos para pregarmos a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai e do Espírito de Deus, que são a mesma coisa, né? Porque Efésios 4:4, um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança. Meus irmãos, a salvação ela é individual. Porém, a salvação não é nosso dom. Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Qual foi o propósito? Está lá em Mateus 28:19. Vão e façam discípulos em todas as nações. Entendeu? Então, se Jesus nos chamou como seus discípulos e sermos o seu imitador, no que o Silas Malafaia, Bispo Macedo, Marco Feliciano, né, Marco Pereira e muitos outros estão imitando? Eu acho que eles estão imitando a Barrabás, porque quando estava Barrabás queria unir o povo contra o domínio romano. E Jesus disse: amai os romanos, amai seus inimigos. Mas eu não vejo isso. Eu vejo seu Silas Malafaia chamando homossexuais de desgraçado, Alexandre de desgraçado, petista de desgraçado. Mas é isso? É isso agora, pastor amaldiçoando as pessoas? Que pastor é esse? Qual é o exemplo dele para a comunidade cristã? Qual é o exemplo de um homem de Deus que deveria estar cuidando do seu povo, que deveria estar pastorando, que deveria ir atrás da ovelha, né, que está passando necessidade? Não, ele está idealizando uma revolução dentro do Brasil, porque o seu intuito é poder, não é nem mais dinheiro, porque ele já está endinheirado, né? Não sei se está bilionário, mas ele está endinheirado ou milionário. Não está mais, está pensando no poder e na jogada, no toma lá da cá. Meus irmãos, saia depressa, porque a qualquer momento este mundo
pode explodir. Haverá fome na terra. Você terá dinheiro, não poderá. Uma guerra mundial ou semi-mundial terão consequências consequências milaborantes, sem precedentes, desastrosas para a humanidade. Porque o colapso financeiro poderá vir o fim do dinheiro e ser instalado um sistema de Nações Unidas a fim de recuperar, mas haverá fome. Aí talvez nós estamos próximos da manifestação do anticristo. Ninguém sabe o que é o anticristo. Provavelmente, com todas essas consequências que nós estamos vendo, o anticristo já está na terra. E logo, logo ele se manifestará com uma solução milaborante. Olha o que está acontecendo na Palestina. E pastores que, em vez de estar pregando o reino do Senhor, estão pregando para que as pessoas fiquem com a mente cauterizada, pensando em Israel, se concentrando no governo de Israel, como o governo de Israel estivesse fazendo a vontade de Deus, e não está, porque Deus disse que ele quis puxar de uma espada, será morto por ela. O que ele está criando é uma ira, uma raiva. E o detalhe, o mundo inteiro, cerca de mais de 90%, está se revoltando contra o povo de Israel, contra o governo de Israel. Até o próprio povo de Israel não aceita Benjamin Netanyahu. Estão se revoltando. Então ele está se preocupando com o poder, com a política. E você acha que Jesus veio para trazer política apaziguadora? Não. Jesus veio para trazer espada. Então, a minha orientação é que nós vamos orar por mais de 3.000 crianças, né, que perderam a sua vida, os 5.000, e centenas de crianças, mais de 1.500 crianças aproximadamente, estão mutiladas. Crianças sem braço, sem pé, sem perna. Outro fato é que quando um tanque invade uma província de Israel, da Palestina, tanque israelense, e essas crianças revoltadas começam a atacar pedra, quando elas são presas, são condenadas, né? Uma criança de 10 anos é condenada a 20 anos de cadeia. Quando sai de lá, 30 anos, essa criança sai como? Esse adulto sai como? Essa criança entra como e sai como? Então, não será através da opressão, através da espada, e nem pelo sangue, que o reino de Deus será estabelecido. É a Bíblia que diz. Não sou eu que digo. Então, meu nome é irmão Marcelo. Eu estou aqui na poltrona, no conforto da minha casa, junto à minha esposa, ao meu filho e aos meus familiares. Eu defendo a minha família. Glória a Deus. Agora imagine, se um tanque de guerra estrangeiro entrasse aqui, aviões bombardeassem, você acharia que eu daria aplauso? Ficava sorrindo? Imagine você lá na Palestina, vendo sua família ser morta, tiros acontecendo. Você estaria aplaudindo? Logicamente que não. Você ficaria revoltado. Qualquer um de nós ficaríamos revoltados. Quando você assiste um Datena, não é só o Datena, Tino, qualquer outro, mas estou dando exemplo do Datena. Outro dia passou uma reportagem que um indivíduo saiu do carro apontando uma pistola para um cidadão de 77 anos. Ele jogou o carro em cima, o cara atirou, acertou o ombro dele, né, e jogou o bandido no chão. E eu disse, pô, tinha que ter esmagado, atropelado mesmo ele. Eu vendo aquilo. E logo depois eu me retratei, não, tá errado. Isso que eu falei. Pedi perdão a Deus, mas é o que eu digo, gente. A televisão, ela só tem violência. Você às vezes fica vendo, Datena falando, população, o cidadão de bem está desarmado e o bandido está armado. Cidadão americano está armado de bem e a violência nos Estados Unidos é maior do que no Brasil. E aí? Justifica-se isso? Você acha que arma é a solução? E pastor, hein?
Pastor a favor de cidadão armado. Não, meu irmão. É uma proteção pessoal. Eu não preciso dessa proteção, eu preciso de arma. Eu preciso de Cristo na minha vida. Eu preciso estar cheio da palavra de Deus. Me dá um exemplo de homem de Deus andando armado. Ah, mas Pedro puxou da espada e cortou a orelha daquele centurião, que era o guarda de Israel. E o nego fala que era um soldado romano e não era. Jesus pegou a orelha, cortou no lugar e disse, mandou Pedro abaixar aquela espada, porque ele poderia ter uma legião de anjos ali com ele se ele invocasse. Gente, Jesus era Deus, ele não precisava, era só ele convocar um anjo, os anjos estariam ali na hora, e mais de 70 mil soldados romanos sendo destruídos. Mas Jesus não veio para salvar Israel do cativeiro de Roma, apesar de Deus ter autoridade de clamar 5 mil anjos ali na hora, ele destruiria todo o exército de Roma, Israel seria resgatado. Jesus fez isso? Ah, mas isso não era o propósito de Deus. Com certamente que não. Então, se não era o propósito de Deus, por que agora é o propósito? Não, meu irmão, você está falando uma coisa, mas olha só, Jesus ele veio para salvar, né? Mas naquela época ele não veio. Ah, mas agora ele veio? Quer dizer que agora ele invocou a gente a amaldiçoar o nosso próximo, xingar Alexandre de Moraes, xingar juízes, xingar petistas, né? Amaldiçoar as pessoas. Que beleza, né? Jesus agora mudou, né? Acautelai-vos, meus irmãos, com esses homens faladores, com esses homens cheios de ira, que vocês estão seguindo, para onde irá a sua alma? Se agora o mundo começar uma guerra, e uma bomba nuclear, outra bomba nuclear criar, quais serão os efeitos na humanidade? Haverá fome, seu dinheiro perderá o valor. Já pensou em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo no planeta? A FEMA, que é um instituto de proteção, né, nos Estados Unidos, estima-se em milhões, cerca de centenas e milhares de caixões foram construídos. Para que isso? Por causa de uma grande catástrofe. E de repente você vê essas crises que estão acontecendo na Ucrânia, enviando armamento, né, provocando a Rússia, e aquele clima de estabilidade, e o pastor abrindo a boca e falando e criando uma treta ideológica, em vez de estar falando em salvação, e chamarmos as pessoas para pregar o evangelho na rua, anunciar que Cristo está vindo. Não, estão preparando o povo para ser enganado aqui na terra. Até vocês ricos, vocês que têm muito dinheiro, não, estão cegos, seu coração está longe de Cristo, porque vocês não estão querendo enxergar o que está para acontecer. Não adianta, não vai ter, não é esquerda, não é direita, não é centro, nada vai mudar o perfil do homem, um homem mau, um homem que não tem compromisso com Deus, mas tem compromisso com essa terra. Meu nome é irmão Marcelo, e eu passo aqui para vocês que eu não posso agir como um menino. Então Deus me deu uma revelação. E a repórter dizia, atenção, atenção. Olha, atenção, atenção. Mísseis balísticos estão sendo disparados contra o Ocidente. Prestem bem atenção, vou repetir. O repórter, muito bem visível, aparecia a televisão, né? E dizia, atenção, atenção, reportagem parou tudo, a programação estava normal. De repente apareceu, atenção, atenção, 3 mísseis, ou eu via 3 mísseis subindo, aparecendo na televisão. Foram disparados contra o Ocidente. E nesse meio tempo, o povo foi preparado, orientado a procurar abrigos nucleares. O mundo vai passar por uma grande tribulação. O mundo vai passar por uma grande tribulação. E essa guerra, ela pode atingir o mundo inteiro.
Não precisa as bombas atingir o mundo inteiro. Só essas armas nucleares, possivelmente, no sonho, eram 3, podiam ser mais, atingirem qualquer país da OTAN, enfim. E aí, meu amigo, acabou-se a vaidade humana, o seu carro, o seu bem, a sua moto, o seu tesouro, a sua joia, sua posição social, seu diploma, tudo desaparecerá. Tudo aquilo que você plantou na terra, colheu e lutou, pode desaparecer em um segundo. Olha lá, a casa em São Paulo. Não, em Santa Catarina, bairro Nobre. Casa avaliada a mais de 1 milhão, de 2 milhões. Foi tudo, caiu, o chão rachou. Chão árido. A chuva veio e destruiu tudo. Bairro Nobre de Santa Catarina. Acabou tudo em 1 minuto. As pessoas saíram antes, não houve vítimas, graças a Deus. Mas todos os seus bens foram perdidos. Eles são ricos, isso é o pobre. Quando acontece com o pobre, perde tudo, 2 vezes, em menos de 1 mês. E isso está sendo anunciado há muito tempo. Mas o terra plana e a teoria da conspiração diz que não ia acontecer nada disso. Que o desmatamento da Amazônia era uma mentira. Olha aí, os rios da Amazônia tudo secando. Olha aí, a camada de ar trazendo essas frentes frias, causando grandes furacões. Isso o mundo inteiro está afetando o mundo inteiro. E despertai, porque a terra, a nossa casa que nós vivemos, ela está condenada à destruição. As grandes civilizações irão desaparecer. Países irão modificar suas regiões. Aonde é deserto, vai virar mar. O mar voltará para buscar o que é seu, onde foi aterrado. Ninguém está livre sobre isso. Acautelai-vos, meus irmãos. Não plantai, não juntai tesouro na terra, aonde o ladrão, a traça, vem e te tomam. Nós passamos uma aflição aqui. Eu avisei muitas coisas a minha mãe e meu pai. Eles não acreditaram. Minha tia era viva. Eu contei, falei tudo para eles que estava para acontecer. Eu tive um sonho. Eles não me deram ouvido. E depois aconteceu um grande problema aqui. Os meus primos, alguns, vieram com grande sede ao pote. Depois que minha tia morreu. Brigando com uma pessoa de 84 anos de idade. Por causa, sabe de quê? A dinheiro, vender terreno para pegar dinheiro. Mas eu digo uma coisa para você, meu amigo. O meu tio saiu daqui, levou 90 mil, botou no bolso. E a advogada que tinha que nos orientar, quando foi feito tudo foi feito no cartório, tudo sobre a lei, repartiu com os primos, levou o dinheiro, ele levou a maior parte. Minha mãe pagou tudo. A minha mãe passou por constrangimento. Eu tinha uma prima que botou no zap falando coisas terríveis da minha mãe, chamei minha mãe de ladra. Um tio que deu uma volta de 6 mil reais na minha mãe. E ele é pai dessa minha prima. Só não vou falar nomes. E botou minha mãe no escândalo. Minha mãe com 85 anos passou por isso tudo. Grande constrangimento aqui. E eram pessoas que se assentavam comigo e bebinho. Minha mãe sempre ajudou ela, sempre ajudou ele. Tá? E ele fez isso, aprontou com ela, aprontou feio. Porque era para dividir em partes iguais. Ele levou quase tudo. E minha mãe vendeu por 140 mil. Ele levou 90 mil. Ainda tem gente que achou que eu estou levando dinheiro. A gente que está achando que eu levei dinheiro disso aí. Ele levou 90 mil. Minha mãe acabou dando. E a advogada que deveria dizer que isso não entrava dinheiro, porque tinha que dar 70 e repartir com o outro. Minha mãe vendeu outra casa barato, repartiu com os outros primos, né? com os sobrinhos dela, deu a parte dele e deu a parte da outra. Minha mãe ficou com nada. Só pagando. Fora as obras que minha mãe fez aqui. E muitas vezes se chama pedreira, não faz. Então, meu irmão, é assim que tá. E detalhe, a gente foi criado tudo junto. Todos
todo sábado e domingo comendo junto. Minha mãe sempre ajudou meu tio. Quando eu era criança, deu cesta básica, ajudou. Olha, sem comentários. E eu senti isso porque eu presenciei. E ela fez essa covardia. E ele fez essa covardia. E vocês acham que as pessoas estão ligando o bem que você faz? Nós temos que perdoar eles. Perdoar é uma coisa, conviver é outra. Nós temos que perdoar. Vamos colocar a nossa vida. Por quê? Porque as pessoas brigam por pouca coisa. É assim que está. As pessoas estão brigando por causa de terreno, por causa de casa, por causa de tudo. E nós fizemos tudo legalmente. Até onde pôde. Teve uma pessoa que tinha que fazer de um jeito, não quis fazer daquele jeito. A gente foi, aceitou, tiramos foto, levamos lá, demos o dinheiro que ela queria e acabou. Levaram o dinheiro, acabou. E é essa situação que está. E nós estamos levando essa vida. E tem gente que achou que eu levei dinheiro, eu não levei nada. E eu trabalhei, ralei pra caramba, trabalhei de obra. Fiz tudo, agora eu vou dizer, o que eu vou levar com isso? Não, meu irmão. Eu não vou lutar por isso. Eu não vou brigar por isso. Porque a maior bênção é minha vida eterna. Se eu aqui na terra não tiver uma vida de grande conforto, te digo que eu vou ter uma vida eterna. Luxúria é luxo. Eu não ligo para isso. Eu não ligo para a roupa que visto. Eu não ligo para nada. Claro, não vou andar mal cheiroso e rasgado. Isso não é ser justo. Justo, o que é o justo? Porque a oração do justo é ouvida. Porque o justo pega a verdade. Hoje eu levo meu pai no hospital, vou com minha mãe no hospital, vou no banco com eles, vou para tudo que é lugar. Porque são meus pais, não vou abandonar eles, não vou abandonar meu filho. Nunca farei isso. Mesmo que tenha me ofendido alguma coisa, não interessa, é minha família, é meu sangue. Mas carne e sangue não vão entrar ao reino dos céus. Então, temos que fazer o quê? Nós temos que largar as nossas queixas, as nossas brigas e buscar pessoas que estão morando debaixo de pontes, que estão passando fome, necessidade, e ajudar aqueles que não têm. Orar por aqueles que estão morrendo na Palestina, mas também no Brasil. Quantos estão aí, desamparados? E nós temos que levar conforto. Quantos doentes desenganados pelo câncer? E nós não temos coragem de dar nem um sapato, nem uma roupa, nem um arroz, nem um feijão. Porque tem irmão que diz assim, não, meu irmão, você não pode ajudar essa gente não, porque senão você vai pegar seta. Eu já vi igreja falando isso. Não, irmão, você não pode dar para essas pessoas não, porque essas pessoas estão carregadas, vai pegar seta. Que pega seta ao caramba, meu amigo? Não pode orar que é demônio. Agora é incrível, né, gente? As pessoas falar que as pessoas que estão passando necessidade é demônio. Você não vê um líder desse falar que ele foi enfeitiçado, que foi vítima de bruxaria, né? Que está sendo amaldiçoado. Você não vê um líder desse falando isso. Ele só fala dos pequenos. Está passando isso porque não está fazendo a vontade de Deus. Está fazendo isso porque não está casado. Está fazendo isso porque são um bando de gente ignorante, de coração frio, que não tem amor ao seu próximo. E quais são os frutos do Espírito? Longanimidade, benignidade, amor, fraternidade. O que há fraternal nisso? Você condenar as pessoas, criar o juízo das pessoas. Mas não tem coragem. Muitos pregadores não têm a coragem de pregar contra esses falsos pastores que estão anunciando que vão um dia dar conta de tudo aquilo que fizeram. Porque não pensam vocês que vocês estão livres disso. Não pensam vocês que vocês são os privilegiados. Que Deus abençoe vocês. O sinal está aí. Atenção, atenção, atenção. 3 mísseis nucleares foram disparados contra o Ocidente.
aquilo foi anunciado, a voz dizia: povo meu, despertai. Isso serve para mim, despertar, mas serve para você. Muita gente vai dizer: isso foi para você. Amém, eu aceito. Mas foi para você também. Se desperta, meu amigo. Porque Jesus está voltando e nós não sabemos a hora que isso vai acontecer. Então você que tem colocado o seu tesouro na terra, entenda a qual momento ele pode desaparecer. Sua conta bancária pode ficar zerada. Os bancos podem falir. Em 1 minuto, você sabia? Os bancos do mundo podem falir. E seu dinheiro que você juntou lá no banco desaparecer. Acabou. Haver um colapso financeiro. E aí? Você vai botar a mão na cabeça. Mas por que isso vai acontecer? Meu amigo, se a suíte do mundo acabar, o mundo globalizado, você sabe o que eu estou falando. Quem é economista está entendendo o que eu estou falando. E haver um colapso mundial que vai afetar a natureza humana, a natureza, a terra, onde você vai plantar, não vai nascer, né? Radiação, vários eventos podem acontecer. O mar ser contaminado, os peixes morrerem. E aí? Teu dinheiro acabou. Vai que é dinheiro? Não tem mais nada. Aí vai se cumprir, talvez, o anticristo. E o pastor aí, né? Infelizmente o Silas cometeu esse erro. Disse que não tem problema você colocar o chip, não. Pode colocar. Pode colocar. Pode fazer tudo que ele está querendo. Pode xingar como ele xinga. Pode amaldiçoar. Só não pode entrar no reino de Deus. A paz do Senhor.